Olá, boa tarde. Está começando mais um TV Esportes. E hoje vamos abrir o programa falando de basquete, porque ontem o Flamengo atropelou o Caxias lá na Serra Gaúcha, no jogo uma das oitavas de final do NBB Brasil. Uma exibição para esquecer o mais rápido possível, até porque os times voltam à quadra já no domingo, mas no Rio de Janeiro. Não que o Caxias Basquete fosse o favorito contra uma das equipes mais poderosas da modalidade no país. Mesmo assim, perder por uma diferença de 46 pontos não estava nos planos de ninguém, nem da torcida que esteve ontem à noite no ginásio do SESI em Caxias do Sul. No final dos 40 minutos, a equipe rubro-negra comemorou uma vitória tranquila por 98-52. Na verdade, as coisas correram mal para os caxienses desde o início. Foram 4 minutos e meio sem conseguir pontuar. Melhor para o adversário, que de cara abriu 13 pontos de vantagem no marcador. O terceiro período do Caxias também foi horrível. No parcial, os cariocas fizeram 24 pontos contra só 2 do time da casa. O cestinha da partida foi Jonathan Luz, do Mengo, com 17 pontos. No lado do Caxias, o mais certeiro foi Chamel, com 10 pontos. No domingo tem mais. O jogo no ginásio do Tijuca Tênis Clube está marcado para as 11 horas da manhã. Caso vençam, os rubro-negros vão alcançar a marca de 100 triunfos em playoffs no Novo Basquete Brasil. O terceiro duelo entre as equipes também será no Rio de Janeiro, mas na terça-feira, às 8 da noite. No TV Esportes de hoje estamos recebendo Nicolas Duprá, mestre em processos e manifestações culturais da Universidade Fevale. Nicolas publicou o primeiro mapeamento brasileiro de salas inclusivas e torcidas autistas no futebol. Nicolas, boa tarde, um prazer ter aqui no TV Esportes. Conta para nós esse projeto. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar falando desse projeto que vem ganhando a atenção, né, dos pesquisadores da Fevale. Inclusive, começar agradecendo à professora doutora Regina Heidrich e ao professor Marcelo Curti, que ajudaram nessa pesquisa, também aos graduandos Alanes, Guterres e Ítalo, que participaram, e o grupo bate-bola acadêmico da Universidade Federal da Universidade de Fortaleza, que também nos ajudou. Bom, a gente iniciou essa pesquisa notando que existia uma falta de artigos e também de análises científicas que dessem conta de quantas torcidas autistas e quantas salas inclusivas e sensoriais nós tínhamos nos estádios brasileiros. E o que se evidenciou num primeiro momento é que o Brasil, hoje, é o país no mundo com o maior número de salas sensoriais. Entre Série A e Série B são 14 salas, e torcidas a gente tem 26 torcidas autistas, o que é muito relevante em termos mundiais. E, a partir daí, a gente iniciou essa pesquisa de mapear essas torcidas, fazendo esse mapeamento e publicando esse primeiro artigo, né, que deu escopo para a gente entender o quanto é relevante esse processo dentro do futebol brasileiro. Nós estávamos conversando antes em off, e isso precisaria de uma legislação, né, para organizar tudo, porque tem salas pequenas, tem salas maravilhosas, dentro da nossa realidade aqui maravilhosas, que tu falaste que a melhor é a do Corinthians, né? A do Vasco já deixa bem a desejar. Como é que funcionaria isso, Nicolas? Então, um dos grandes desafios hoje dessas salas é a falta de legislação que obrigue os clubes a terem implementado essas salas nos estádios e, num segundo momento, uma diretriz de padronização, ou seja, o que é preciso para essa sala ser considerada uma boa sala. E também, como você disse, nós notamos, entre todos os estádios, que existiam clubes como o Corinthians, com 160 lugares, e clubes como o Curitiba, com 8 lugares. Então, essa questão das diretrizes tem que se avaliar os detalhes de design inclusivo, de arquitetura, tudo que a gente tem de pesquisas voltadas para a área da educação e para outros ambientes, e trazer para o contexto do futebol, para que a gente consiga construir isso. Mas, para avançar para a seguridade, para a sustentabilidade desses projetos, sim, hoje a gente já tem alguns projetos de lei lá na Câmara dos Deputados tramitando, mas que eles precisam ser aprovados e que tragam essas diretrizes. Dentro das diretrizes, ele precisa
de um conforto sonoro, ou seja, isolação de ruídos, precisa de uma iluminação, precisa também de uma entrada priorizada para que esses torcedores com autismo, que têm problemas com desorganizações sensoriais, não venham a ter, que se reduza, né, a possibilidade disso acontecer. Tu me contaste uma história ali que eu achei maravilhosa, que a partir daí tem torcedores autistas que conseguem assistir na arquibancada normal, digamos assim, né? Isso, se acostumam. isso. Quando a gente foi analisar as torcidas, e a primeira também é no Corinthians, a primeira sala, só para dar um contexto histórico, no Corinthians, surge em 2019 e a torcida vai surgir em 2021. E essas torcidas elas se expandem rapidamente porque as pessoas com autismo e os familiares, pais e mães que queriam levar seus filhos com autismo nos estádios, viram uma oportunidade. A partir disso, dessa cobrança, essas salas elas se tornaram um primeiro contato dessas pessoas com o futebol. Ou seja, dentro da sala, eles conseguiram notar e vivenciar o que era comum dentro do estádio, diminuindo essas desorganizações. O que levou torcedores com o tempo, e por um trabalho significativo dessas torcidas autistas, a conseguirem sair dessas salas e assistir na arquibancada. Alguns ainda precisam de abafadores sonoros oferecidos por essas torcidas, e vale falar da relevância e importância social dessas torcidas nos estádios que não têm essas salas, porque eles oferecem, eles que fazem esse trabalho. Além do trabalho que a gente falou também, das informações. A gente notou que os sites dos clubes não organizavam as informações de uma forma digna, vamos dizer assim, para que esse torcedor conseguisse entender o que ele precisava para entrar nessa sala. Precisava de um cadastro prévio, como é que compro o ingresso, como é que eu acesso, onde eu retiro. Essas informações, na maioria dos clubes, não tinham. Então, as torcidas autistas elas também fazem esse trabalho de divulgar e dizer para o torcedor, você precisa fazer isso para poder acessar esse espaço. Então, as torcidas elas são muito relevantes também. Como é que está a nossa casa aqui? Grêmio, Inter, Juventude? Como é que está? Então, no contexto do Rio Grande do Sul, nós estamos muito bem, né? Dos 3 clubes que estão na Série A hoje, Inter, Grêmio e Juventude, os 3 têm salas sensoriais, os 3 têm torcidas autistas, a gente ainda tem o Caxias tem uma torcida autista muito forte e relevante, com um trabalho significativo lá. Das salas, aqui no Rio Grande do Sul, vão ter vários padrões, né? Eu, a priori, entendo, apesar de ser colorado, que a melhor sala hoje é a do Grêmio, porque ela tem mais espaço, ela tem mais elementos pedagógicos para que as crianças possam brincar, e ela foi melhor constituída, vamos dizer assim, né? A gente não tem uma avaliação ainda arquitetônica que vai ser feita, é um processo posterior à pesquisa, mas essas 3 salas elas oferecem espaços e a do Grêmio é maior. Se eu não me engano, são 40, 42 lugares. Né? Do Inter aí a gente tem 16 lugares e do Juventude, se eu não me engano, são 20 lugares. Bom, tu te tornasse, querendo ou não, uma autoridade nesse assunto. Então, na tua visão, qual seria uma sala perfeita? Então, a autoridade eu acho que ainda é um pouco cedo para falar, mas a pesquisa ela está crescendo e a gente fica muito feliz de ter esse espaço aqui. Mas, sobre as salas de boa qualidade, a gente tem que evidenciar, sim, a do Grêmio, aqui no Rio Grande do Sul, mas principalmente a do Corinthians. O Corinthians, a gente pode dizer com toda certeza que teve um cuidado muito grande e um diálogo. Isso que é importante dizer. No contexto do Corinthians, houve um diálogo muito grande com essa torcida. Essa torcida ela tem um contato direto com a diretoria, que também acontece em outros clubes, mas que eles conseguiram construir um lugar para 160 pessoas, muito grande, numa boa localização de visibilidade, ou seja, através do vidro, que traz esse conforto sonoro, eles conseguem assistir todo o campo, né? E, além disso, eles têm os elementos pedagógicos, tem um bar dentro e podem ir até 3 acompanhantes. Por conta do espaço, alguns clubes oferecem só um acompanhante, ou seja, se vai o filho, vai o pai ou vai a mãe, não consegue a família toda, não se torna um prazer coletivo, vamos dizer assim, assistir o jogo. No Corinthians, não. No Corinthians, toda a família consegue entrar. E tu acha que uma legislação padronizaria tudo isso? Teria que ser o quê? Uma sala em todos os clubes com 200 lugares? Então, a gente tem uma legislação hoje voltada para a inclusão de torcedores que ela obriga que os estádios tenham 1% da sua capacidade voltada para pessoas com deficiência.
Porém, num primeiro momento, só foi voltado para pessoas que utilizam cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida e agora com a entrada das salas inclusivas. Quando a gente fez o cálculo percentual de capacidade do estádio, capacidade da sala, se evidenciou que nenhum dos clubes chega a 0,5% ou 0,50% oferecido de capacidade na sala em relação ao estádio. Então, a gente teria que ter um padrão de pelo menos 0,50% desse 1% voltado para os torcedores com deficiência, mas que também acho que, apesar não só da capacidade, a gente precisa ter uma avaliação arquitetônica, dizer, precisa ter conforto sensorial, precisa ter iluminação, quais elementos, como vai se dar essa entrada e, principalmente, esses ingressos, né, eles vão ser gratuitos, eles vão ser uma meia entrada, que isso também difere em vários clubes, mas que a gente consiga entregar, de fato, todas as informações concretas de, isso é uma sala inclusiva e isso é somente uma sala. Acho que essa é a grande proposta. E tem alguns projetos de lei, o deputado Douglas Viegas, do Estado de São Paulo, já trouxe alguns projetos, mas que ainda precisam de maturação, precisam de uma equipe interdisciplinar de várias ciências que consigam contribuir. Legal. Eu conversei aqui com Nicolas Doprá, mestre em processos e manifestações culturais da Universidade de Fevale e aniversariante do dia. Fazendo quantos anos, Lucas? 29 Fazendo anos. 29 anos e muito feliz por estar aqui dividindo essa pesquisa, que eu tenho certeza que ainda vai ajudar muito aí nesse contexto inclusivo. Parabéns pelo aniversário, pela pesquisa e muito obrigado por tu estares aqui no TVA Esportes. Obrigado, TVA Esportes, pelo espaço. O assunto agora é esgrima. Começou esta manhã no Grêmio Náutico União o torneio nacional Cidade de Porto Alegre. A competição vai reunir até o próximo domingo mais de 320 atletas de todas as categorias para disputas no florete, sabre e espada. Na Paresgrima, 5 atletas do Grêmio Náutico União conquistaram pódios na primeira Copa do Brasil da modalidade e no Brasileiro por equipes de espada, encerrada segunda-feira passada em São Paulo. Já na abertura da competição, no sábado, os esgrimistas do Grêmio Náutico União faturaram 4 medalhas, com Mônica Santos conquistando o ouro no sabre categoria B e na espada categoria B, e Wanderson Chaves garantindo a prata do sabre categoria B e o bronze no florete categoria B. No domingo, Mônica ficou em primeiro no florete categoria B. Nas disputas do florete e sabre categoria A, dobradinho unionista com pai e filho no pódio. Kevin Damasceno foi ouro no florete e sabre, enquanto Fábio Damasceno ganhou o bronze nas duas armas. Os irmãos Fábio e Kevin Damasceno, mais César Inácio e Wanderson Chaves, representaram o Rio Grande do Sul na prova de espada masculina por equipes, faturando o bronze. Na classificação final do campeonato, o Grêmio Náutico União ficou em terceiro lugar. O domingo de Páscoa também foi marcado por vitórias gaúchas na vela. Domingo de Páscoa marcado por vitórias gaúchas fora de casa. Na capital argentina, Francisco Dalry foi o primeiro colocado na classe Ilca 6 do São Isidro Labrador 2025. O atleta do Clube dos Jangadeiros superou mais de 50 velejadores para ser campeão. Felipe Strasburger, também do CDJ, foi o 6º colocado na competição aberta na última quinta-feira. Também no domingo, a Crioula 52 conquistou o Campeonato Brasileiro de ORC 2025, com 5 vitórias em 7 regatas. O evento foi sediado no Yacht Clube Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. A embarcação comandada pelo gaúcho Eduardo Plas, do Veleios do Sul, conquistou também a Búzios Sailing Week e a categoria Performance, totalizando 12 pontos. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao 12h15. Boa tarde!